Quando a gente pega uma panela pelo cabo, a gente nunca se pergunta, poxa, como é que fizeram para fixar o cabo na panela de um jeito que eles não se separem nunca mais? Pois é, mas você que estuda mecânica precisa se fazer esse tipo de pergunta. Precisa parar, olhar e prestar bastante atenção nos elementos de fixação, que nesse caso aqui são os rebites, olha só. Conhece? Você vai conhecer na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje esses elementos de fixação tão importantes que são os rebites. Vai ficar sabendo quais são os principais tipos e as especificações dos rebites. Vamos nessa? Então se prepare aí na sua casa, pegue a sua panela, papel e lápis e anote as receitas da nossa teleaula de hoje, porque pelo jeito, rebite vai ser o nosso prato principal de hoje. Ô, Silva. Ô, Titão, não vai me dizer que o rango hoje é por sua conta? Não. Já sei. Você trouxe a frigideira pra fazer aí um bifinho à parmegiana pra gente, rapaz? Não é nada. Já sei, então você vai fazer uma farofinha no capricho. Silva. Ou então já sei, uma panquequinha da boa, né, rapaz? Olha só, ó. Pô, mas peraí, quer dizer que o assunto não é culinária, mecânica mesmo? Bom, então manda, porque depois da culinária o assunto que eu mais gosto é mecânica. Qual é o problema? Bom, eu vou te explicar. A mãe da minha namorada me pediu pra consertar essa frigideira aqui. Só que eu não quis dizer na frente dela que eu não manjava muito dessa história de elementos de fixação. Aí eu trouxe pra cá essa frigideira pra você poder me dar uma mãozinha. Não, sem problema. Você sabe que eu tô aqui é pra isso mesmo. Pra ensinar. Deixa eu dar uma olhada. Nós temos que refazer aqui nessa frigideira, Tito, uma união permanente. Uma união permanente? Tito, olha aqui. Para unir um cabo a uma frigideira, um cabo a uma panela, a gente tem que fazer uma união permanente. E aí eu pergunto, será que existe uma união permanente? Para fazer uma união permanente, qual o melhor elemento de fixação aqui, nesse caso? Solda? Rebite? E aí, Titão? Solda ou rebite? Solda ou rebite? Quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro? Meu amigo, me diz uma coisa. Quando eu quero fazer uma união permanente entre um cabo e uma panela, eu uso solda ou rebite? Rebite, sem dúvida. Mas por quê? Porque a solda, por causa do calor, alteraria a superfície do material. O rebite não. Ele nem altera a superfície da panela nem do cabo. Eu tô vendo que o nosso prato hoje vai ser rebite mesmo, hein? Tá legal, rebite é uma boa. Mas que tipo de rebite a gente usa? É uma pergunta interessante. Mas antes de responder, vamos aprender um pouco mais sobre rebite? Um rebite é um elemento de fixação em forma de eixo cilíndrico. Ele é composto pelo eixo cilíndrico e por uma cabeça que pode ter vários formatos. Geralmente os rebites são fabricados em aço, alumínio, cobre ou latão. E eles unem rigidamente as peças ou as chapas, especialmente nas estruturas metálicas. Quer um exemplo? Caldeiras, máquinas, navios, trens, aviões normalmente têm suas partes unidas permanentemente pelos rebites. Você percebeu, Titão, como o rebite é um negócio importante para chuchu? Tudo bem, mas eu quero saber qual é o rebite que cabe aí, ó. Mas de que adianta você saber que tipo de rebite você vai usar aqui, rapaz? Se você nem sabe quais são os tipos de rebite que existem, você só vai ficar falando abobrinha. É verdade. O certo mesmo é estudar passo a passo antes da gente se meter a fazer qualquer coisa, não é mesmo? É verdade. Por isso nós vamos ver agora os principais tipos de rebite. Começando com o rebite de cabeça redonda, que tem duas versões. O rebite de cabeça redonda larga e o de cabeça redonda estreita. Esses rebites são muito usados nas indústrias por causa de sua grande resistência. Outro tipo de rebite é o de cabeça escariada chata, que também existe em duas versões. O de cabeça escariada chata larga e o de cabeça escariada chata estreita. Ambos são usados em uniões que não admitem saliências. Precisa anotar não, viu? Tá tudo lá no livro. É só ir lá conferir que é batata. Agora é só prestar atenção.
Vamos ver mais um par de rebites, o de cabeça escariada com calota e o de cabeça tipo panela. Esses dois são bastante usados em uniões que admitem pequenas saliências. E tem também os rebites de cabeça cilíndrica, que são usados nas uniões de chapas com espessura de até 7 milímetros. Você falou em 7 milímetros e eu pensei uma coisa aqui comigo. Todos esses tipos de rebite que a gente viu, bom, eles têm uma produção padronizada? Quer dizer, todos eles têm as mesmas dimensões? Seguem uma norma técnica? O que é que você acha, Titão? Eu acho que sim, né? Mas e você? O que você acha? É claro que existem normas técnicas na produção de rebites. Imagine se não tivesse. As normas técnicas indicam todas as medidas padronizadas para cada tipo de rebite. Todos eles, os de cabeça redonda, de cabeça escariada, cabeça tipo panela ou cabeça cilíndrica, são produzidos de acordo com medidas estabelecidas. Veja esta medida, por exemplo, 2 vezes D. Isso quer dizer 2 vezes o diâmetro. Ou seja, aqui no caso, o diâmetro da cabeça desse rebite deve ter 2 vezes o diâmetro de seu corpo. Agora, esses aí são só alguns tipos de rebite. Existe ainda uma infinidade deles, usados nas mais diversas situações no universo da mecânica. E como você já percebeu, além de ser sempre normalizada, a produção de rebites é sempre muito variada. Vamos conhecer outros tipos de rebites aqui numa escola Senai com o professor Lauro. Professor, mostra aí para os nossos telealunos outros tipos de rebites. Bom, nós temos aqui uma grande variedade de rebites. Temos esse aqui, que é o rebite de aço com cabeça redonda, que tanto o diâmetro quanto o comprimento deles são padronizados. Temos esse outro aqui, que é o rebite com cabeça de cogumelo, que é muito utilizado em funilaria. E a variedade de tipos de rebites não para por aí não. Existem também os rebites especiais, como o rebite de tubo, o rebite de alojamento e o rebite explosivo. Esse rebite explosivo contém uma cavidade cheia de carga explosiva. Com a aplicação de um dispositivo apropriado, bum, acontece a explosão. Além desses rebites com nomes tão curiosos, tem ainda um rebite que é pop, certo, professor? Certo, o rebite pop também é conhecido com o nome de rebite de repuxo. Ele é muito utilizado quando se deseja unir uma peça onde a economia e a rapidez são necessárias. Então, por favor, mostra aí pra gente alguns tipos de rebites pop. Nós temos aqui o rebite pop de aço ao carbono, o rebite de aço inoxidável, o rebite de cobre e o rebite de alumínio. Bem, agora que você já tem uma boa ideia dos tipos de rebites, está na hora de conhecer outra coisa, as especificações dos rebites. Pois então, Silva, como é a especificação dos rebites para que a gente possa comprar um que caiba aqui na frigideira da minha sogrinha? Legal, Titão, vou quebrar seu galho para você ficar bem com a tua sogra. As especificações são as seguintes. 1, o material, quer dizer, do que é feito o rebite. 2, o tipo de cabeça, escariada, cilíndrica. 3, o diâmetro do corpo do rebite. Quantos milímetros tem o diâmetro? E, por último, o comprimento útil do rebite. Quanto mede a parte que vai fazer a união das peças? Se você não souber essas especificações na hora da compra, rapaz, você está roubado. Puxa, mas eu me embananei nessa história de comprimento útil. Para entender esse assunto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar essas peças aqui em corte, ó. Assim, a gente vê melhor esse tipo de união e fica por dentro dessa história de comprimento útil. Comprimento útil é essa parte toda aqui, ó, que vai fazer a união das duas peças. A parte que fica de fora, a gente chama de sobra necessária, porque é com ela que a gente vai fazer a outra cabeça do rebite. Entendeu? Olha, eu tenho uns desenhos aqui que explicam isso direitinho. O símbolo usado para indicar o comprimento útil é o L maiúsculo. Aqui, ó. Aqui. No outro desenho está aqui. E no outro, aqui. Agora, para indicar a sobra necessária, aquela que a gente vai usar para fazer a outra cabeça do rebite, a gente usa o símbolo Z minúsculo, que está aqui, no outro desenho, aqui e no outro,
aqui. Tudo bem, eu sei que eu preciso saber do comprimento útil. Que é o L maiúsculo. Bom, e da sobra necessária. Que é o Z minúsculo. E o que está faltando agora? O D de diâmetro. E além disso, você precisa saber se a rebitagem vai ser feita a quente ou a frio. Manja? Não, deixa que esse negócio de rebitagem a gente vai ver nas próximas teleaulas. Por enquanto, nós vamos ficar nas especificações, tá? Certo. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você precisa fazer um trabalho, que você vai precisar de um rebite de aço, tá? Aço ABNT 1006 a 1010. Um rebite de cabeça redonda de 1/4 de diâmetro por 3/4 de polegada de comprimento. Entendeu? Entendi. Pois então, essas são as especificações que você vai precisar. Certo. Vamos passar agora para a frigideira da sogrinha? Vamos lá. Aqui, nessa frigideira aqui você vai usar, tem até um aqui, um rebite de alumínio, entendeu? Então posso ir lá rebitar agora? Pode, claro. Mas antes eu tenho um pedido a fazer. Mas que pedido? O meu bife, mal passado, tá? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de elementos de máquinas de hoje, você aprendeu muita coisa sobre os rebites. Você viu em que situações eles são usados e aprendeu quais são os principais tipos de rebites. Além disso, você teve uma boa noção de como são as especificações para a produção de rebites. E aí, captou a nossa mensagem? Eu aposto que da próxima vez que você pegar numa panela, você vai pensar nos seus elementos de fixação, os rebites. Mas para você ficar craque mesmo nesse assunto, pegue o seu livro, dê uma boa estudada, faça os exercícios, porque na próxima teleaula tem mais. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.